Faz um ano que eu tô fazendo medicina. E eu aprendi algumas coisas e quero compartilhar com você hoje. Na verdade, eu não vou focar na parte teórica, biológica, técnica, porque, bom, talvez mais pra frente, mas eu quero compartilhar coisas que mudaram minha perspectiva de vida, visão sobre o mundo que eu tenho atualmente, que foi formulada e mudada ao longo desse um ano. Que, olha, é só um ano, mas já mudou bastante coisa, eu vou falar pra você. Eu quero compartilhar minha experiência de como foi entrar na faculdade de medicina aos 17 anos. Caso você não me conheça, eu sou o Rubens, eu sou um estudante de medicina, eu tenho 18 anos atualmente, faz um ano que eu tô vivendo meu sonho, né? Sempre foi um sonho, na verdade sempre não, mas desde que eu era bem pequeno, eu tive um sonho que era ser médico, fazer medicina, e eu, olha só, estou fazendo medicina. Assim, eu posso vir aqui e falar que é fácil, falar que é mil maravilhas, não é. Fazer medicina não é fácil, mas eu não posso negar que eu tô vivendo um sonho faz um ano, né? Não é fácil, mas sinceramente eu só agradeço a minha família, meu pai, meu irmão e minha mãe, que fizeram com que tudo isso fosse mais fácil, mais acessível pra mim, principalmente a Deus e Jesus, que fizeram com que isso fosse possível. Mas basicamente, a minha faculdade, ela é de ensino ativo, pra quem não conhece, basicamente você estuda fora da faculdade muito. Você tem que ir pra aula já preparado pro conteúdo da aula. Você tem que ir pra aula já entendendo o que vai ser passado. Por quê? Porque isso basicamente facilita para que o professor consiga aprofundar no tema, vocês consigam discutir com seus colegas, revisar a mesma coisa várias vezes, permite que o conteúdo ele fixe mais na sua cabeça. Bom, você tem que ir pra aula preparado. Isso faz com que você não perca, mas invista muito tempo fora da faculdade. Um tempo que não é precioso, mas é muito tempo que você passa fora da faculdade estudando, porque tudo que você vai ver na faculdade você tem que estudar antes. Então assim, é muita coisa que você tem que ver antes, é muito tempo que você perde. Não é bem que você perde, você investe. Só que é um tempo que você não tem muito o que fazer com ele, você tem que estudar. Obviamente, quem quer estudar direitinho, quer ser um bom profissional, tem que fazer isso. Isso entre um dos principais tópicos que eu queria discutir, que é o tempo. O tempo, ele é muito escasso na faculdade de medicina. E eu digo isso não só por causa dos estudos, porque realmente eles são o que consomem a maior parte do seu tempo, mas também por causa das atividades extracurriculares. E eu falo isso me referindo a esportes, pesquisas, ligas acadêmicas, projetos e assim vai. Quando você entra na faculdade, cada vez mais que o tempo passa, mais acessíveis são as coisas pra você, porque às vezes alguma coisa necessita de mais conhecimento prévio, teórico. E quanto mais tempo passa, mais você adquire esse conhecimento e você vai liberando mais coisas que você pode fazer. Por exemplo, entrar em mais ligas acadêmicas, novas ligas acadêmicas ficam à sua disposição para você poder entrar. E isso dá uma confusão, porque você quer entrar em tudo. Bom, pelo menos para quem gosta da área, tudo acaba sendo muito chamativo, muito legal, você quer fazer tudo. Só que aí que tá o problema. Você não consegue. Uma das coisas que eu aprendi na faculdade em relação ao tempo é que não dá pra fazer tudo. Você não é o Superman, cara. De verdade. Às vezes você vai querer fazer tudo, você vai querer dar o seu máximo, mas você não vai ter tempo pra encaixar tudo. Você tem que saber organizar o seu tempo. Isso é uma das coisas mais importantes do mundo, organização de tempo. Organização de forma geral, mas a do tempo em específico é uma das mais importantes, porque sem isso você não consegue seguir o seu dia a dia, você não sabe o que você vai ter amanhã, você não sabe o que você vai ter hoje, você não sabe o que você tem que fazer e você acaba não cumprindo metas. E, bom, eu acho que o sistema de metas é muito bom para você conseguir se alinhar com o que você tem que fazer. Só que não só isso, mas também você tem que cumprir metas da faculdade, né? Pô, tem que estudar tal coisa até tal dia. Beleza, é uma meta. Se você não se organizar com o seu tempo, você não vai conseguir cumprir isso. E sinceramente, se você quer equilibrar tudo isso de estudo, liga acadêmica, projeto, academia, com suas relações pessoais, sair pra fora e tal, sair com amigos, olha, não vou mentir que é bem difícil. Não vou falar que é impossível, porque não é, mas não é sempre que dá pra dar aquele rolezinho, entende? Não é tão aberto assim. Dá pra ter? Dá, mas isso eu vou poder explorar em um tópico mais pra frente. Enfim, o tempo, como pra todo mundo, ele é um dos bens mais preciosos. E se algum dia você finalmente conseguir controlar 100% do seu tempo, você ter todo ele em mãos, eu vou te falar que você tá mentindo, porque tem um pequeno fator aí que muda tudo, imprevistos. E esse fator é uma das coisas que mudou, assim, minha visão também sobre a vida durante a faculdade, que eu entendi que a gente não consegue controlar o tempo por conta dos imprevistos. A gente pode fazer o máximo para conseguir se organizar, se adaptar a isso. Mas a partir do momento que existem os imprevistos, a gente não pode fazer nada com o que já foi. A gente tem que aceitar o que aconteceu e se preparar e se adaptar para conseguir reformular a sua agenda. A gente tem que conseguir se adaptar, porque você pode acabar tendo prejuízos, mas tem que saber lidar com isso. Por isso eu aprendi a ter uma rotina mais flexível, para que eu consiga manipular um pouco mais essas situações, mesmo quando eu achar muito difícil. Porque se eu não conseguisse fazer isso, eu estava lascado. É básico você conseguir entender que quando acontecer alguma coisa, você tem que estar preparado para mudar os seus planos, para conseguir se adaptar à sua rotina. Bom, quando eu digo que o tempo é escasso por conta
principalmente dos estudos, que tem muita coisa pra você estudar. Eu até vi um dia um cara falando no YouTube, acho que foi num podcast, que ele falou: nossa, mas o ruim da medicina não é que é muito difícil, é que tem muita coisa pra estudar. E eu concordo parcialmente, mas concordo. Por quê? Porque parcialmente, porque tem sim temas muito complexos dentro da medicina, na minha visão, mas de fato, o que torna a sua maior dificuldade, o que traz a maior dificuldade para a medicina, de fato, é a quantidade absurda de temas. E é um dos próximos tópicos que eu quero explorar, que é o aprendizado. O aprendizado da medicina, ele é longo e árduo, não tem o que fazer. É muita coisa pra aprender. E se tem uma coisa que eu aprendi durante esse ano, é que quanto mais você aprende, mais você percebe que não sabe de nada. Eu sei que isso parece irônico, mas lembra aquela frase tão famosa: só sei que nada sei. A medicina, assim, tem muita coisa. Eu percebi que, assim, 6 anos de faculdade não são suficientes pra te tornar um exímio profissional. Você vai sair, você vai se formar médico, você pode até sair um bom médico, que, bom, é um indicado que acontece com todo mundo. Isso não te torna uma pessoa, assim, capacitada pra lidar com todos os problemas que vão surgir na sua frente, porque tem muita coisa. Cara, tem tanta coisa que é bizarro. Por isso que eu falei, quanto mais você aprende, mais você percebe que você não sabe nada. Por isso que cada vez mais as residências, que são as especializações da medicina, elas se tornam cada vez mais essenciais, porque simplesmente você percebe que quanto mais você estuda, mais você precisa estudar. É meio que uma balança, entende? Você se forma e quer estudar mais, para você se sentir mais capacitado para fazer as coisas. E vamos ser sérios, eu já vi muitos profissionais falando que, mesmo depois da residência, eles não se sentiam confortáveis para fazer vários procedimentos, porque ainda assim é muita coisa para aprender e saber fazer. E para saber fazer, você tem que saber praticar as coisas. E aí entra num próximo ponto muito importante, que é a prática. Se tem uma coisa que esse ano me ensinou, é que, pelo menos na medicina, e eu imagino que isso para todos os aprendizados, a prática e a teoria, elas são inexoráveis. Você nunca vai aprender alguma coisa 100% se você não vê ela na prática. E sinceramente, pra mim, isso é muito importante, porque eu não tinha entendido a real importância da prática. Na escola, com o vestibulando, você só lê livro, você faz exercício e tal, beleza. Muito legal. Mas qual que é a prática daquilo? Talvez é isso que às vezes falta nas escolas para a pessoa ter mais interesse, para ela saber a área que ela vai seguir. Porque muitas vezes nos livros a teoria é completamente diferente da prática. E não tô falando que um é melhor que o outro e a prática é superior. Pelo contrário, você tem que saber a teoria para saber qual que é a base daquilo, o que que tá acontecendo ali. É a teoria que permite que você aplique a prática, mas nem sempre a teoria manda em cima da prática. Entende? Eu percebo isso como uma universal para todos os tipos de aprendizado. Sinceramente, eu acho, pessoalmente falando, que não tem como você aprender uma coisa 100% se você não fazer a prática, se você não praticar aquilo. Primeiro, porque é uma informação que se torna incompleta na sua cabeça. E segundo, que é uma informação que você não vai saber bem o que fazer com ela, porque você pode até ter informação razoavelmente bem consolidada na cabeça, só que você não vai saber o que fazer com ela. O que você vai fazer com aquilo se você não sabe qual que é a prática daquilo? Pra que aquilo serve? Entendeu? Mas, diante de tudo isso, como você percebeu que tem que estudar a prática, tanto a prática quanto a teoria, dá pra perceber que tem que estudar bastante. Mas também é importante descansar. Isso é um tópico muito importante que eu quero abordar também: descanso. O descanso, ele pode parecer que não merece tanto destaque, mas na verdade ele é extremamente importante. Eu aprendi muito também durante esse ano que se eu não descansar, não vou conseguir fazer nada. Eu entrei na faculdade tão bitolado com os vestibulares que eu achei que, tipo assim, eu acho que isso é padrão de todo calouro que entra na faculdade, que é, então, quero estudar. Você está tão acostumado a estudar horas e horas e horas para a mesma coisa que você não percebe que se, depois de um tempo, você acaba se afogando em estudo e não sabe mais o que fazer, porque a faculdade era muito diferente dos vestibulares, da escola, do cursinho. É uma coisa que muda muito. E o descanso, ele é essencial. Você tem que saber manejar o descanso, senão não vai dar certo. Não vai dar certo. Mas calma lá, tem que ter equilíbrio. E esse é um dos pontos que eu quero explorar também, o equilíbrio. O equilíbrio é um ponto muito importante que eu acho que a gente tem que explorar. Quando eu falo que o equilíbrio é importante, é porque, olha, eu fiz algumas visitas domiciliares, que é quando a gente vai na casa das pessoas para tentar ajudar da melhor forma possível, para aprender. Eu acompanhei alguns plantões no hospital, visitei UTIs. E diante de tudo isso, o que eu percebo que mais falta no nosso mundo é equilíbrio. Quando eu digo equilíbrio, em todos os aspectos possíveis, na maior amplitude que você conseguir imaginar. Equilíbrio emocional, psicológico, físico, espiritual, e assim vai. Cara, equilíbrio é simplesmente essencial pra você conseguir discernir o que você consegue fazer e o que você não consegue fazer. O errado do certo. Ah, mas tem errado ou certo? Eu não sei, não vou entrar nesse mérito aqui. A questão é, o equilíbrio te ajuda muito a decidir cada ponto disso, entendeu? E você tem que saber pesar as coisas, ponderar o que você deve fazer e o que você não deve. Ele te ajuda também a você entender, a fazer uma ordem de prioridade das coisas na sua vida. Cara, é essencial. Equilíbrio é uma coisa que não pode faltar no seu dia a dia. E sinceramente, a minha forma que eu achei de conseguir esse equilíbrio cada vez mais é na minha relação com Deus, com Jesus, na minha relação espiritual. Eu acho que o equilíbrio, ele pode ser buscado através dessa forma, mas não 100%. Tem que correr atrás pelas suas próprias ações.
E, bom, dito isso, isso não é fácil e se acaba sofrendo um pouco, né, com isso. Esse é um próximo ponto que eu queria explorar, o sofrimento. Durante esse um ano eu vi muita coisa, muitos casos clínicos e olha, simplesmente eu percebi uma coisa que eu não tinha percebido na minha bolha, isolado, estudando aqui. Bom, quando eu era muito pequeno a gente acaba sendo criança e não tá preparado pra vida e acaba nem percebendo as coisas direito, né? Mas quando você entra na faculdade e você lida com isso, cara, é bizarro. Tem muitas pessoas por aí sofrendo o tempo inteiro e isso acaba mexendo com a sua cabeça. Nossa, isso mexe, cara, isso mexe, tá? Se você tiver qualquer senso de humanidade, você vai perceber que as pessoas, elas têm suas dificuldades diariamente. Você tenta fazer um exercício. Sai na rua, ou sei lá, abre a janela, olha pra rua e encontra uma pessoa. Qualquer pessoa andando por ali num carro, não sei, numa moto, ou sentada em um restaurante comendo, olha pra essa pessoa. Essa pessoa tem uma história. E essa história, ela pode ser tão complexa a ponto que você nunca vai conseguir entender. Essa história ela pode ser tão complexa, vai ter que ficar anos ouvindo, porque a gente nunca sabe o que tem por trás da pessoa. Isso foi uma das coisas que eu aprendi, que você olha pra pessoa, você não dá nada. Várias vezes a gente via uma pessoa muito bem, muito feliz indo pra consulta, e aí quando a gente fazia uma visita domiciliar na casa dessa pessoa, a gente percebia que, cara, ela vivia em condições insalubres. Eu não digo só financeiramente falando, às vezes em questão de doença, às vezes os pais, sabe, às vezes parentes, não pais, filhos, irmãos, às vezes a pessoa tem que cuidar de uma pessoa muito adoecida, às vezes a pessoa tá muito adoecida, você não percebe. E as pessoas, elas tendem a não transparecer essas dificuldades, o que eu entendo, porque ninguém quer parecer fraco, mas isso tem um custo, que é ninguém sabe o que você passa no dia a dia. E vamos ser sinceros, na correria que todo mundo tá buscando o seu próprio dinheiro, o seu próprio pão, a sua própria maneira de viver, ninguém tá nem aí. Essa é a verdade. As pessoas não ligam um pros outros. As pessoas não ligam pros outros e ninguém liga pra você. Por isso que ninguém transparece a sua tristeza no dia a dia. Mas cada pessoa tem uma história. Essa história, ela é muito complexa e muito profunda. E você nunca vai conseguir saber o que a pessoa passou só de olhar pra ela. Não dá pra você julgar a pessoa, porque você não sabe o que tem por trás dela. Eu aprendi muito a parar de julgar as pessoas durante esse um ano, porque a gente nunca sabe o que tem por trás, sabe? Eu sou um cara que pessoalmente não gosto muito de fofoca, porque me dá raiva, sei lá, não gosto. Diante de tudo isso, a gente acaba se perdendo, porque a gente acha que sabe da vida dos outros quando não sabe nada. Mas é basicamente isso. Realmente o sofrimento, ele acaba sendo intrínseco na vida de todo mundo. E você não consegue evoluir sem sofrimento. Não tem evolução sem sofrimento. E evoluir como um indivíduo, você precisa de sofrimento, porque o sofrimento, ele te traz conhecimento, te traz experiência, e te traz coisas que são muito valiosas para você conseguir adquirir e absorver, para conseguir colocar em prática. Bom, é isso. Ainda terão muitos vídeos ainda pela frente, bem diversos, mas por enquanto essa é a sua dose semanal de medicina. Se você gosta desse tipo de conteúdo, segue pra mais. Não esqueça de deixar aquele like, se inscreve. Muito obrigado, espero te ver aqui mais.